Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula com o professor Wellington de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso cronograma, iniciando o primeiro conteúdo do segundo bimestre, nesse período de aula não presencial, onde a gente vai iniciar hoje, eu acredito que seja um dos conteúdos mais importantes para a gente aprender no sétimo ano, que é a parte de linguagem algébrica, que é onde a gente vai ver a parte de equação de primeiro grau, de como interpretar uma expressão algébrica, de como identificá-la, de como resolvê-la. Então essa parte eu acredito que seja a parte principal do currículo do sétimo ano, onde a gente vai tentar abordar da forma mais simples possível e mais acessível para que vocês consigam entender, certo? Vejam só, a gente vai para o primeiro questionamento, que é a da linguagem algébrica. Primeira coisa eu vou primeiro identificar para vocês, dizer o que é uma equação. A equação é uma sentença igualitária, que ela tem que ser igual a alguma coisa, que a gente relacione números e letras. Esses números serão números normais, números naturais, inteiros, racionais. E essas letras são justamente esses valores que a gente deve determinar, certo? Que a gente não sabe naquele momento, mas que são determinados. Então ele tem basicamente essa estrutura. Ele possui letras, que a gente vai chamar de incógnitas, que a gente vai chamar de incógnita, e os números, que a gente vai chamar eles de coeficientes. Para a gente entrar numa discussão que às vezes a gente acaba errando de forma, às vezes até que sem querer, justamente por trabalhar com equações, que é justamente a forma de identificarmos as suas estruturas. Lembre-se, na equação, onde existe uma sentença se igualando a outra, ou uma sentença se igualando a um valor, ela sempre terá essa estrutura, incógnita e variável. Só que é uma discussão porque a gente pode se confundir que ela também é chamada de variável, certo? Chamam incógnita, que é letra, incógnita, que é uma letra, e variável, que também é letra. Só que qual é a grande diferença? As incógnitas são determináveis. O que quer dizer isso? Imagine que eu tenho a sentença. Maria foi à feira e comprou 10 chuchu. 10 chuchu. Maria foi à feira e comprou 10 chuchu. E gastou R$ 20 para comprar esses 10 chuchus. Aí vejam só, Maria foi à feira e comprou 10 chuchu. E gastou R$ 20. Nessa sentença tem um valor inanimado aqui, que eu não sei quem é, eu vou dizer, quando eu não sei quem é, em uma sentença eu vou dizer sempre que é uma letra. E essa letra é X. Lembram que ele foi igualitário? Então vejam só, eu tenho que Maria foi à feira, comprou 10 chuchus e gastou R$ 20. Aí faz a seguinte pergunta: quanto custava cada chuchu? Quanto custa cada chuchu? Então se ela foi à feira e comprou 10 chuchus, cada chuchu e os 10 chuchus eram R$ 20, então a gente pode fazer até de forma mental. Quantas vezes 10 dá 20? Quantas vezes 10 dá 20? Quantas vezes 10 dá 20? Então vai ser 2. Eu consigo determinar
esse valor desconhecido. Então, o valor de cada chuchu era R$2. Com isso, eu sei que essa variável que está aqui, essa letra que está aqui, vai ser chamada de incógnita. E não pode ser uma variável porque eu consigo determiná-la. Outro exemplo. Imagine que eu tenho outra sentença. Maria foi à feira e comprou chuchu, batatinha, farinha, pera, numa feira toda. Não perguntou nada a ninguém. Comprou uma farinha, batatinha, pera e gastou R$50. Eu consigo determinar? Não consigo determinar. Outro problema. Eu digo, existe no Vaticano um bispo e alguns frades. Quantas pessoas tem nesse Vaticano? Eu consigo determinar? Não. Porque ele não identificou e não igualou a nada, a uma sentença. Ele definiu que existe um bispo e alguns frades. Quem são eles? Eu não sei. Igualou alguma coisa? Também não. Ele só perguntou, quem são eles? Entendeu? Então, quando eu não consigo determinar, não existe uma igualdade sentenciando, prendendo essa equação a algo, eu não consigo determinar. Certo? Então, a grande diferença é, incógnita, vai existir uma incógnita numa sentença ou equação quando tiver variável atrelada a uma igualdade. Ela será variável quando eu não tiver uma igualdade unindo ela a alguma coisa. Certo? Então, acredito que com isso a gente conseguiu diferenciar o que é incógnito e o que é variável. O que é incógnito e o que é variável, da distinção de cada um, e a gente vai para o segundo passo, que é identificar ou extrair uma equação de uma questão problema. Esse é o primeiro passo, certo? Aí eu vou construir um problema aqui qualquer, certo? Aí vejam só. O problema que eu vou construir, ó. Maria foi à feira. Maria foi à feira e comprou 10 batatinhas. Batatinha eu vou abreviar. E 5 laranjas. Vou colocar o N aqui. 5 laranjas. Ao pagar no caixa, sabendo que as batatas custavam R$2 a unidade. Quanto
quanto custaram, quanto custa cada laranja sabendo que ela pagou, pagou R$ 35 pelas compras. Pelas compras. Vou mudar de cor aqui só porque... Aí vejam só. A primeira coisa a fazer é tentar identificar o que está envolvido. O que a gente tem? Uma pessoa comprou. Maria foi à feira e comprou 10 batatas. E essa implicação, esse conectivo e, quando eu falar e, na matemática ele vai indicar a adição. Que ele está dizendo mais, ele está dizendo, quando ele falar aí, você vai escutar da seguinte forma. Maria foi à feira e comprou 10 batatas e, aí você bota na sua cabeça, mais 5 laranjas. Sabendo que as batatas custavam, então ele sabe o custo de cada batata, custavam a unidade, cada uma delas, ele faz a seguinte pergunta: quanto custa cada laranja, sabendo que ela pagou, se ela pagou R$ 35 pela compra toda, então R$ 35 é a sentença que eu vou igualar a soma de tudo. Então eu tenho quem? 10 batatas, vou botar um B aqui para batata. 10 batatas e mais 5 laranjas. Vou botar um Lzinho aqui para representar laranja. Esse B de batata aqui está representando o valor da batata. E esse L aqui de laranja está referenciando o valor da laranja, certo? Já que aqui está relacionado a dinheiro. Só que vejam só, nessa sentença ele já diz quanto é cada batata. Cada batata vale quanto? Cada batata vai valer R$ 2. Então 10 batatas a R$ 2, 10 vezes 2. Essa sentença aqui será igual agora a 10 vezes 2, 20. E me resta 5L igual a 35. A partir de aqui a gente vai ter dois caminhos. Caminho mental, cálculo mental. Eu leio da seguinte forma. Eu tenho R$ 20 mais 5L igual a 35. Eu faço a seguinte ideia. Que valor eu multiplico por 5, somo com 20 e dá igual a 35. Aí para facilitar, o que vocês fazem? Esqueçam o L um pouquinho e vão direto para aqui. Que valor eu somo com 20, e dá 35. Então isso é fácil para fazer. O valor que eu somo com 20 para dar 35 é 15. Isso é fácil a gente fazer. Eu respondi a conta aí? Não. Eu disse que essa sentença aqui é 15. Eu estou dizendo que as 5 laranjas custaram 15. Mas eu quero saber quanto cada uma custou. Então eu faço a seguinte pergunta. Que valor eu multiplico por 5 e vai dar exatamente 15? Aí a gente lembra
3 vezes a tabela do 5. 1 vezes, já que tem um 5 aqui, a gente vai fazer a tabela do 5. 1 vezes 5, 5, não pode. 2 vezes 5 também não pode, que é 10. 3 vezes 5, 15. Então, o número que vai multiplicar o 5 é o 3. Então, esse L aqui vai ser 3. Com isso, a gente descobre que cada laranja vai custar exatamente R$3. E outra coisa, isso é na forma de cálculo mental. Quando a gente for fazer cálculo algébrico, a gente vai fazer mesmo, a gente vai fazer outro processo. Deixa eu ver se dá para visualizar direitinho. Dá sim. Deixa eu ver. Vou botar desse lado aqui. Aí vejam só. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui desse lado. Vou só apagar isso aqui. Ó. Apagar isso aqui. Para fazer uma caixa de cálculo. E esse cálculo a gente vai chamar de cálculo algébrico. Cálculo algébrico. Certo? A gente vai seguir na mesma sentença. A sentença que a gente retirou é a mesma. A forma de leitura é a mesma. Certo? O que vai mudar? A forma de execução. Aqui eu fiz em cálculo mental, pensando. Tudo na cabeça. Aqui eu vou justificar os meus cálculos. Por que deu aquilo? Por que não deu? Aí eu vou fazer 10B mais 5L igual a 35. Ele disse na questão que esse B aqui é igual a 2. Aí eu já faço, resolvo isso. 10 vezes 2 vai dar 20. Repito o restante. Igual a 35. A partir daqui eu vou chamar uma coisa chamada operações inversíveis. Ou operações de inversões. O que quer dizer isso? A gente tem aqui uma barreira. E essa barreira aqui é chamada de igualdade. Onde nessa igualdade ela divide duas coisas. Ela vai separar o primeiro membro do segundo membro. A primeira coisa que ela faz é isso. E para isso ela obedece, para essas coisas transitarem, esses algoritmos transitários, esses números e essas letras, elas têm que obedecer uma regra. A primeira regra é: no primeiro membro só podem ficar letras. No segundo membro só podem ficar números. Vocês têm que seguir essa ideia. Feito isso, qual é o próximo passo? Vocês vão utilizar das operações inversíveis, que diz que quando eu tirar aquela letra ou aquele número daquele membro, passar para o outro membro, ele vai ter que fazer o inverso do que ele fazia antes. Então vamos lá. Primeira coisa. No primeiro membro só podem ficar letras. Então tudo que for número tem que ir embora. O que é que eu tenho de número? Eu tenho esse número aqui. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Mandá-lo embora. Ele tem que ir para o segundo membro. Aí vejam só. Ele está positivo. Se ele está positivo, ao passar para o segundo membro, ele tem que fazer o inverso. E o inverso de positivo é negativo. Vai ficar, ó. No primeiro membro vai ficar o 5L, repete. E no segundo membro vai ficar quem? O 35, que já estava lá. E o 20, que passou para lá. Estava positivo, passou negativo. Vai ficar menos 20. Dedicou só para vocês saberem de onde ele veio. Certo? Feito isso, o que é que nós temos? Nós temos um número e uma letra no primeiro membro e temos uma operação no segundo membro. O ideal é que vocês não fiquem acumulando operações no segundo membro ou no primeiro membro, desde que a gente possa resolvê-las. É a operação de número com número, eu posso resolvê-la. 35 menos 20 vai dar quanto? 15.
Certo? O que é que acontece aqui? Aqui é o resultado de 35 menos 20. O que vai acontecer desse lado? Nada, eu vou apenas repetir. Então, era 5L, continua sendo 5L. A primeira coisa que a gente vai aprender é, quando eu tenho uma letra acompanhando um número, ou um número acompanhando essa letra, eles estão multiplicando-se entre si. Então, eu tenho, veja só a lógica. Se eu tenho 5L, é a mesma coisa de 5 vezes L. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, eu quero comprar 5 laranjas, eu tenho que fazer o quê? O preço de uma laranja é multiplicar por 5. Então vai ser 5L. Se eu sei quanto custa, eu boto o valor delas. Aí eu sei quanto eu vou gastar. Se eu não sei, eu boto 5 vezes a incógnita L. Certo? Tranquilo? Aí vejam só. O que eu tenho que fazer? Esse 5 é número. Está me atrapalhando, pois ele está no primeiro membro. E número tem que estar no segundo membro. E ele está fazendo o quê? Como ele não tinha uma operação evidenciada, e ele está acompanhando a letra, ele está multiplicando. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando ele passa para o segundo membro, passou para o segundo membro, ele tem que fazer o oposto. E o oposto da multiplicação é chamado de divisão. Então, L, que ficou lá no primeiro membro, é igual a esse 15 que estava no primeiro membro, esse 15 que estava no primeiro membro, dividido pelo número que veio do primeiro membro, que é 5. Lembram que ele veio daqui para cá? Então, L é o resultado da divisão de 15 para 5. 15 dividido para 5 é exatamente igual a 3. Respondi aqui na fórmula de cálculo mental e aqui na fórmula algébrica e resolução de problemas. Certo? Tirem um print que a gente vai fazer outro exemplo. Certo? Aí, vamos lá. Eu vou oralizar um exemplo agora, certo? E a gente vai tentar construí-lo. Imagine que eu tenho a seguinte problemática. João foi à feira com 50 reais, certo? João foi à feira com 50 reais. Primeira coisa. João foi à feira com 50 reais. Então, tudo que a gente for fazer vai ser relacionado a 50 reais. Porque João foi à feira com 50 reais. Certo? João foi à feira com 50 reais. Fez algumas compras e voltou com... Fez algumas compras, eu não sei. E voltou com 15 reais. Aí faz a seguinte pergunta. Quanto João gastou nessa feira? Como eu não sei quem é esse valor que ele gastou, eu vou dizer que esse valor é X. Certo? Aí vamos lá. Como a gente deve construir isso? João foi à feira com 50 reais e voltou para casa com 15. Certo? A gente vai fazer a seguinte ideia. João, eu sei que X mais 15 é igual a 50 reais. Todos concordam com isso? Todos concordam com isso, certo? Porque 50 reais é tudo que ele tinha, certo? Vejam se é inteligível a gente pensar assim.
Se ele foi para a feira com tudo que tinha, gastou uma quantia e voltou com 15, isso quer dizer que o que ele trouxe de troco com o que ele gastou, obrigatoriamente tem que ser igual ao que ele levou. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, se é tudo que ele levou, é igual a 50, que é o valor que ele levou. Certo? Se a gente for pensar em resolver em forma de cálculo mental, o que a gente vai fazer? Um número que somado a 15 dê 50. Se eu descobrir quem é esse número, eu já descubro quanto foi que ele gastou. Dá para entender isso? Se é o que ele gastou mais 15, dá 50, eu imagino que número eu somo com 15 e dá exatamente igual a 50. Esse número na minha cabeça só pode ser quem? 35. Então, esse incógnito, esse número desconhecido, que agora torna-se conhecido, é 35. Ele gastou R$35. Agora, se a gente vai para a resolução na forma algébrica, como é que a gente faz? Eu tenho aqui, ó, primeiro membro. Tem aqui o segundo membro. Já extraí a equação. Depois que eu formei a equação e for resolver o problema, eu vou fazer o quê? Identifico quem é primeiro membro e quem é segundo membro. Segunda coisa, quando eu descubro isso, o que eu tenho que fazer? Letra, meu amigo, tem que estar no primeiro membro. Letra tem que ser no primeiro membro. E número, vou colocar todos eles da mesma cor. Letra em verde e número em amarelo. E os números tem que ficar todos no segundo membro. Tem alguém aí que está no lugar errado? Tem. Quem é quem? Os 15. O 15 é número, está no lugar errado. Ele tem que ir para onde? Para o segundo membro. Como é que ele vai passar dessa igualdade? Quando ele passar para essa igualdade, utilizando a ideia de operações inversíveis, ele vai ter que passar fazendo o oposto, o inverso do que ele fazia. O que ele está fazendo no primeiro membro? Somando. Quando ele passar para o segundo, ele tem que fazer o quê? O oposto. O oposto de somar é subtrair. Então, esse 15 passa para o segundo membro. Então, ele saindo, sobra só quem? Só sobra o x. Então, baixa aqui o x. Igualo ao que está lá do outro lado. Que era que estava já o 50, então ele não muda. Vamos ver como está. O que foi que passou para lá? O 15. Como era que ele estava? Somando. Passou, ele fica o quê? Subtraindo. Depois disso, o que eu faço? Resolvo a operação. Simples e fácil. 50 menos 15, 35. X, que é o valor que ele gastou na feira, é igual a R$35. Certo? Eu espero que com essa abordagem a gente consiga desenrolar todo esse processo. Certo? Na nossa ficha terão questões desse tipo. Questões onde vocês terão que extrair a equação para resolvê-la. Pensando naquela ideia de quando eu falar, por exemplo, Maria foi à feira com R$20. E depois pegou mais R$30. E comprou outro bem. Que ela não disse o valor. Sabendo que ela voltou com tantos reais, quanto ela gastou na feira? Aí vocês vão construir esses processos, certo? E descobrir quem é cada um desses pontos, certo? Primeira competência que a gente descobriu hoje, só resumindo a aula de hoje. Diferenciar incógnita de variável. Incógnita, ela está associada a uma equação. Uma variável, mais ou menos um número, associado
igualado a um resultado. Variável é uma sentença que possui letras e números, porém ela não associa a um valor, certo? Então, esse segmento, nesse caso, essa letra é chamada de variável e nesse caso é chamada de incógnita. Equação. Equação é toda e qualquer sentença na qual eu possua um elemento desconhecido onde há uma sentença igualitária associando a um valor ou a outra sentença. Certo? Como essa que eu falei para vocês agora. Tranquilo? Na equação, a gente terá duas competências. Primeiro, extrair a equação do problema. Certo? Primeira coisa. Dado um problema, eu tenho que saber transformá-lo em equação. Porque resolver a equação pronta é uma ferramenta, uma competência. Agora, identificar a equação e resolvê-la já é outra competência. Certo? Que foi razoavelmente explicado no dia de hoje. A outra competência, resolver a equação. Qual foi as formas que eu apresentei para vocês? Duas. Cálculo mental e resolução algébrica. Certo? Onde a gente identifica quem é primeiro membro, quem é segundo membro. Lembrando que no primeiro membro só podem ficar as letras. Então eu vou ter que criar estratégias operacionais, utilizando a ideia de operações inversíveis, onde tudo que for número e operações que tiverem no primeiro membro passarão para o segundo membro fazendo o oposto do que eles faziam, o inverso. Por isso operações inversíveis, onde você chegará a um resultado de sentença. O bom é, quando a equação é simples, você facilmente identificará o resultado de forma mental, e facilitará o processo caso você erre na construção do resultado na forma algébrica, que pode ocorrer. No mais, eu agradeço a todos e espero que essa aula tenha dado para a gente crescer bastante no conhecimento sobre linguagem algébrica e suas aplicações. Certo? Obrigado e até a próxima.